Hoje, 8 de maio, é comemorado nas comunidades esotéricas, ocultistas e de religiões comparadas o Dia do Lótus Branco. Nesse mesmo dia, no ano de 1891, morria a mística, iniciada e estudiosa Helena Petrovna Blavatsky. Você já ouviu falar dessa mulher? Não? Pois seus estudos influenciaram pessoas ilustres como Gandhi, Albert Einstein, Carl Jung, Nicolás Tesla, Fernando Pessoa e muitos outros. Helena também travou debates com pessoas como Charles Darwin e Allan Kardec. Tratada por alguns como a mulher que mais influenciou o século em que viveu, por outros fora tratada por mera charlatã. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço sua inscrição além de seu compartilhamento. Ao final, se tiver gostado, deixe seu curtir ou, caso não tenha gostado, deixe o seu não curtir. Nesse canal você encontrará conteúdo voltado à política, cultura diversa e espiritualidade. Eu sou Vina Guerreiro e estou agradecido pela sua presença. Vamos à história de Helena. Helena Petrovna nasceu no antigo Império Russo, na região hoje conhecida por Ucrânia, em 1831, na exata meia-noite entre os dias 30 e 31 de julho. Por parte de sua mãe, Helena Andreyevna Fadeyeva, era prima distante da família do czar. Como vocês sabem, a palavra czar do russo ou Kaiser do alemão são corruptelas da palavra latina César. Por parte de seu pai, o militar nobre Pietro Alexeyevich Gan, Helena herda o nome Petrovna. É da tradição dos povos que compõem a Grande Rússia que o segundo nome tome como base o nome do pai ou patriarca da criança. Então os filhos de Pietro acabam se tornando Petrovna ou Petrova para mulheres ou Petrov ou Petrev para homens. Faça esse exercício bem-humorado com o seu nome e o de seu pai agora mesmo e coloque aqui nos comentários. O meu ficaria assim se eu fosse russo. Vinícius Silvinov, já que o nome do meu pai biológico era Silvino. Lembre-se, se você for mulher, seu segundo nome terá que terminar com o sufixo ova ou ovna. Um fato curioso, Nicolás Tesla também nascera exatamente à meia-noite e também trouxe grandes transformações para o planeta. Curioso, não? Desde criança, Helena era uma garota muito especial. Fora criada por seus avós maternos em um ambiente de alto refinamento aristocrático, tomando aulas particulares com professores de piano, grego, francês e etiqueta. Apesar de seu avô ser um maçom e ter uma das maiores bibliotecas particulares da Rússia, e de sua avó ser uma pianista famosa da corte czarista, Helena tomou contato também com a cultura popular cheia de superstições, tradições orais dos povos eslavos e contos que remetem aos mortos, à bruxaria e à magia. Essa parte ela absorveu dos empregados de sua família e dos soldados do destacamento de seu pai, e no contato com os filhos deles. É nessa época que fenômenos estranhos começam a ocorrer em volta da criança Helena. Ela dizia a todos que via sombras e presenças próximas a ela e tratava aquilo com a maior naturalidade. Às vezes deixava de brincar com as outras crianças para ler e, enquanto lia, mantinha diálogos com esses amigos invisíveis. Muitas vezes ela pregava peças em sua família ou nos empregados, fazendo com que objetos se movessem sozinhos ou com que velas em determinado cômodo se apagassem ou se acendessem assim mesmo do nada. Entre seus sonhos vívidos e lúcidos, é no plano onírico que seu futuro mestre se manifesta para ela. Seu nome é Kuthumi, e falaremos dele mais para frente. Os empregados tinham um misto de medo e respeito da pequena criança, mas sua família deve ter chegado a pensar que ela só precisava mesmo era de um psicólogo, caso houvesse um na época, ou simplesmente de um casamento, e assim fora feito. Já mais velha, é então apresentada a seu futuro marido, general Nikifor Blavatsky, um amigo de seu avô e vice-governante de uma província do Império, também interessado em ocultismo e bem mais velho que Helena. Eles se casam, mas não consumam o matrimônio, e esse compreensível homem com quem viveu por cerca de alguns meses nunca lhe retirou o sobrenome nem fundos financeiros. É isso que propicia que Helena, agora Blavatsky, possa correr o mundo. Helena queria viajar o mundo e conhecer as lendas e fenômenos magníficos, além dos mistérios do planeta. Ela embarca para a Turquia e de lá ela passa a conhecer diversos locais do planeta, como Grécia, Egito. De lá, Blavatsky embarca para o Canadá, passa por Nova York e chega até as proximidades do México e vive por um período com os índios da tribo Hopi. Para sobreviver, ela viveu entre populares e teria vivido de maneira modesta e austera. Trabalhou em circos montados nas estradas ou fazendo pequenos artesanatos para receber dinheiro.
chegou a dormir em um cortiço organizado por operárias feministas em Nova York e viveu de doações de novos amigos impressionados com seus talentos e conhecimentos. É por esse período que o pai de Helena falece e ela recebe uma parte de sua herança, o que propicia com que continue viajando pelo mundo. Da América do Norte, Blavatsky passou a viajar pela América do Sul e em todos esses lugares Helena conheceu mistérios de cada etnia com que travou contato. Ela vai então para Londres e lá encontra uma delegação hindu. Entre eles estava seu amigo onírico Kuthumi e também Moria. Esses mestres, após a cerimônia, se apresentam pessoalmente a ela e entregam-lhe tarefas a qual teria de se submeter caso quisesse se transformar em uma adepta. Um adepto é alguém que conseguiu acumular experiência terrena, conhecimentos e práticas que fazem com que evoluam rapidamente para níveis transcendentais de consciência e vivência. É o passo seguinte ao dos iniciados no oculto ou na lei. O grau evolucionário posterior é o de mestre ascensionado, como os de Kuthumi, Moria, Saint-Germain e outros da Fraternidade Branca. O passo seguinte é o de Avatar, que é o grau divino a que homens como Jesus ou Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, por exemplo, conseguiram alcançar em corpo físico. De Londres, Blavatsky parte para a Índia e de lá tenta entrar pela primeira vez no Tibete. É só em sua terceira tentativa no Tibete que ela é reconhecida e recebida pelos lamas que controlavam o país e o conhecimento profundo e milenar que existia e ainda existe por lá. No Tibete, Helena passa por fortes treinamentos em ocultismo, poderes latentes e toma conhecimento das escrituras sagradas e milenares muito bem conservadas. Todo esse treinamento fora feito por orientação de seu mestre Kuthumi. Após esse período, Helena retorna à Índia e depois vai conhecer países como Alemanha e França. Por um breve período, Helena volta à Rússia, mas sua inquietude a faz viajar novamente. Ela toma contato com revolucionários da unificação italiana, como Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi. Com esse último, de quem se tornou forte amiga e influenciadora, ela luta pela emergência republicana da Itália. É nesse período que ela recebe telepaticamente o chamado de voltar para o Tibete para mais um período de treinamento. Lá ela toma forte formação do budismo tibetano, o que é vedado a qualquer ocidental, mesmo que iniciado. Helena Blavatsky é também a única mulher iniciada oficialmente na maçonaria, uma sociedade tradicional e discreta, conhecida por ser vedada a mulheres até hoje. É fato que ela tinha muito mais a ensinar nas lojas maçônicas do que aprender com os próprios maçons. Em suas infindáveis viagens, há um momento em que Helena se fixa na cidade do Cairo e lá lança uma revista chamada Société Spiritée, ou Sociedade dos Espíritos em português. Através dessa revista, ela vai contradizer Allan Kardec, já famoso na França, de que todo e qualquer fenômeno sobrenatural seja causado por espíritos de mortos que vagam pela Terra. Ela explica ali que diversos fenômenos latentes ocorrem por obra consciente ou não da própria humanidade, ou dos espíritos elementais da natureza, esses que a gente grosseiramente chama por fadas, gnomos, duendes e salamandras. No Brasil, o folclore nomeia esses seres como sacis, mulas sem cabeças, matita pereira, entre muitos outros. Helena não triunfa com esse desígnio, estando cercada por médiuns fracos ou pela própria mídia tradicional, muito interessada em espalhar os conhecimentos kardecistas, por isso vender bem seus jornais. Ela volta à Rússia e de lá se prepara para ir a Nova York novamente. É nos Estados Unidos da América que ela conhece um maçom, o General Olcott, com quem, junto a pessoas mais sérias, vai fundar a Sociedade Teosófica. Olcott e outros a ajudam financeiramente e com isso compõem os fundos da teosofia e iniciam seus estudos e demonstrações públicas de fenômenos sobrenaturais e paranormais. A ideia é desmistificar teses esdrúxulas e sensacionalistas. É nesse período que Helena casa-se novamente, o que dura pouco, além de se machucar gravemente, o que a coloca entre a vida e a morte. Ela recebe duas opções de seu mestre: morrer ali mesmo ou continuar com uma vida de sofrimento, mas de ampliação de seus conhecimentos e de compartilhar os mesmos com o mundo. Ela opta pela segunda opção. HPB, como já era então conhecida, passa a receber telepaticamente de seu mestre os ditados que ela foi reunindo em livros. Para fazer menções acertadas e referências de livros aos quais ela não tinha à mão, Helena usava um de seus poderes psíquicos desenvolvidos no Tibete, acessar os registros akáshicos ou Akasha. Trata-se de um plano em que todo o conhecimento da humanidade pode ser visitado, seja no passado, presente ou futuro. Pode ser visitado, mas não modificado.
É dali que Helena retira diversos conhecimentos e previsões. Helena Blavatsky, por exemplo, vai explicar a existência do átomo e a probabilidade de se criar energia ou armas atômicas com 100 anos de antecedência, o que influenciará homens como Oppenheimer e Einstein em seus estudos. Ela vai explicar nesse período também que a humanidade não veio da alegoria de Adão e Eva, mas que também não veio exatamente do macaco, como defendia Darwin nesse mesmo período. Ela vai explicar que há um consciente coletivo, uma espécie de zeitgeist ao mundo, o que influenciará Carl Jung. Ela antevê a invasão comunista da Rússia e a extinção de sua própria família. Ela programa um estudo comparativo das religiões para que essas não encabrestassem a população e define que não há religião superior à verdade. Helena se muda com a Sociedade Teosófica para Adriar, na Índia, e lá novamente se mete em diversas polêmicas a fim de trazer iluminação para a humanidade. De lá, ela se retira para a Inglaterra para seus anos finais de vida. A quantidade de referências em acessos a textos demonstra que Helena teria que ter lido mais livros do que seus anos de vida e de maneira incessante. Críticos, historiadores e calculistas se deram conta, ao longo de seus estudos sobre Blavatsky, de que ela realmente e de alguma maneira misteriosa conseguiu acessar a livros únicos que já não existem mais através de incêndios em bibliotecas, como a de Alexandria, no Egito, ou da própria Biblioteca do Vaticano, onde jamais esteve. Mesmo assim, Helena fora chamada de charlatã por diversos veículos midiáticos e até mesmo por pessoas próximas a ela que se mostraram, com o passar do tempo, interessados somente em seus poderes psíquicos e não no que ela estava realmente interessada em passar. Essas pessoas tentaram por diversas vezes ganhar dinheiro com as capacidades de Blavatsky e não com os conhecimentos que os mestres tinham interesse em passar para todos nós. Os amigos que restaram ao lado de Blavatsky, uma mulher difícil de lidar, mas muito persistente, foram poucos. A Sociedade Teosófica existe ainda hoje, mas não tem mais a mesma influência. Eu mesmo estudei por 5 anos a comparação das religiões e os conhecimentos ocultos na sociedade que se desprendeu da Sociedade Teosófica, formada por Jorge Angel Livraga, a Nova Acrópole. Sou um profundo admirador de Helena Blavatsky e dedico a ela esse vídeo no dia de hoje, aniversário de sua passagem. Helena deixou diversos livros, como Isis Sem Véu, As Estâncias de Dzian, a série de livros A Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio, o Glossário Teosófico, A Chave para a Teosofia, entre tantos outros. Suas contribuições para a unificação das religiões, ciências e atuação política foram infindáveis. É ela quem nos explica que em cada religião há expressões esotéricas e exotéricas. As religiões, já naquela época e ainda hoje, manifestam publicamente seus exoterismos, mas é no esoterismo das mesmas, ou seja, dentro de seus conhecimentos secretos, que todas elas se unificam à força criadora, que você pode chamar de Deus, Olorum, grande arquiteto do universo, ou simplesmente natureza. Helena morreu às 2h25 da tarde em uma sexta-feira, dia 8 de maio de 1891, nos braços de uma de suas mais leais ajudantes. Nesse dia, desde então, é comemorado o Dia do Lótus Brancos. Rezam relatos de que no local onde Helena Blavatsky fora enterrada, de um dia para outro, uma flor de lótus branca nasceu milagrosamente. Por isso é que nesse mesmo dia as comunidades sérias do esoterismo chamam de Dia do Lótus Branco. Antes de morrer, Blavatsky pediu que seus seguidores e amigos lessem passagens do livro A Luz da Ásia e do Bhagavad Gita, e assim se faz a cada ano desde sua morte há mais de um século, por membros do esoterismo sério e admiradores em geral. Eu o farei agora também e convido você a refletir sobre essa pequena parte do Bhagavad Gita. Assim como as águas dos rios correm impetuosa e ruidosamente até o grande oceano, da mesma maneira estes guerreiros poderosos, os governantes da terra, se dirigem até tuas ardentes bocas abertas. Assim como uma traça acelera sem conter seu voo até uma chama para morrer nesta, da mesma maneira eles se dirigem até as temíveis bocas para desaparecer nestas e encontrar ali sua morte. Devorando tudo em todas as direções, a chama de tuas incontáveis línguas reduz todos a cinzas. Esse espaço está cheio do teu resplendor. O mundo está chamando nos fogos os teus raios que penetram tudo, ó Senhor. Revela-me a tua essência, teu aspecto aterra tanto. Me prosto diante de ti. Tem misericórdia, ó poderoso Senhor, rogo-lhe. Eu anseio conhecer o que está oculto em ti. Por outro lado, tua aparência atual me aterroriza. O Senhor Krishna disse,
Sou o tempo que traz o desespero ao mundo e que aniquila a todas as pessoas manifestando sua lei na terra. Nenhum dos guerreiros que se forma aqui para a batalha escapará à morte. Só tu sobreviverás.